Os idealizadores da fusão entre dois gigantes da advocacia internacional estão em um esforço de relações públicas para convencer os respectivos sócios sobre as vantagens da operação. Mas isso, apesar de fundamental, não é garantia de sucesso. Os detalhes da fusão de escritórios de advocacia. Gesto de gestão. Olá, bom ter você por aqui. Bom que você nos acompanha. Tá chegando agora, tá conhecendo agora o Gesto de Gestão? Então aproveita aí para maratonar os outros 58 episódios. Estamos na 3ª temporada, então um prazer te conhecer, você que tá chegando agora por aqui. Quero apresentar também o meu amigo André Porto Alegre, que é o idealizador desse podcast. André, tudo bem? Bem, graças a Deus. Olá, Lupe. Olá, ouvintes. Olá, Daniele. Não estamos só. Daniele Serafino está aqui com a gente. A Dani já tem vaga já de carro com estrela, já tem o nome. Tem até camarim já, camarim, né, Lupe? Camarim, toalhas brancas. E o pior que eu queria colocar, e autonomia, né? Autonomia. Eu não me esqueço do Rio de Janeiro. Ele ainda tá pego. Nós estamos no dia, possivelmente, dia 14 de junho. E eu não me esqueço do Rio de Janeiro. Ele tá falando de maio. Não é, a questão do carro não tem relevância. O que é importante nesse nosso negócio, Lupe, é autonomia. Autonomia. Ô, André, a pessoa vai pro Rio lá. Vai. André, mas a gente não falou sobre isso ainda. Eu acho que é oportuno, já que a gente voltou ao assunto, falar que lá no Rio, encontrei algumas pessoas. Que legal, acompanha o Gesto de Gestão. Foi, não é, super emocionante. Mas as pessoas falaram, quero conhecer o Lupe. André, não era eu, não era você. Era o Lupe que elas queriam. Ela tá sendo generosa. Não. É real. É isso mesmo. O Lupe tá aqui na nossa cota de ídolos. Eu vou me arrepender tremendamente do que eu vou falar agora. Olha lá. Ih, lá vem. Eu vou me arrepender tremendamente. Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou correr esse risco. Daniele, pois saiba que essa é a única razão pela qual eu cogitaria abrir as câmeras do Olha, registrado. Você reparou não que nós não falamos nada. Era pra que as pessoas... Não falamos nada. Movimento orgânico. Percepção de mercado. Enorme contingente de fãs de Alexandre Lupe. É impressionante. Você corre o risco, agora eu vou te ajudar. Você corre o risco de cair a audiência. Não vai acontecer. Eu vi no Rio isso, impossível. Mas é impressionante como as pessoas, enfim, têm um carinho. E isso é muito legal. Eu agradeço. E o Lupe é um profissional do rádio, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente colocar aqui, né? O Lupe é um profissional do rádio. O poder dessa voz, né? E os profissionais do rádio não é só a beleza da voz, é a forma com que se portam na frente do microfone. Então é essa empatia, essa intimidade, essa questão é construída por um talento absolutamente natural que o Lupe tem e sabidamente tem, e eu vejo isso também, as pessoas falam pra mim sobre isso, e eu acho que quando essa questão dessa plataforma do podcast, né, que é uma plataforma que resgata na realidade a essência e a gênese da comunicação radiofônica brasileira, tão importante para o Brasil que foi, quiçá a mais importante, e ela resgata exatamente valorizando o profissional do rádio como a pessoa que, além da bela voz, obviamente, mas que consegue estabelecer, por meio da voz, um contato e transmitir as mensagens a que se propõe. Então, acho que isso é muito justo. Perfeito, André. Porque assim, a gente, né, do nosso podcast, né, do mundo jurídico, e a gente circula, né? Você em um e eu em outro, às vezes juntos. Então, as pessoas podem nos conhecer além da voz. Mas o Lupe, muita gente só conhece a voz. E as pessoas têm um carinho. Por isso que eu digo, não abra a câmera. Por você. Vocês são generosos. Agradeço. Obrigado mesmo, de verdade. Eu adoro rádio. É a minha escola e, enfim. Mas vamos nessa. Agora vocês me deixaram sem graça. Impossível. Gente, bom, André, eu percebi que você gostaria de complementar, até porque tem muito assunto ainda envolvendo a fusão entre o britânico Allen & Overy e o americano Sherman, que é considerado o assunto do momento ainda, né? A gente falou isso há 15 dias e ainda tá pipocando esse assunto, né? Ainda, bastante. Até mesmo porque a votação que a gente comentou no último episódio, ela ainda não ocorreu. E aí eu só queria colocar e até trazer de novo uma das últimas observações que fizemos no último programa, que é da gente cuidar para que a advocacia brasileira não seja percebida como uma ilha, né? Com suas próprias crenças a respeito do negócio e incapaz de se perceber em
um ecossistema que tem como fundamento primordial até os próprios movimentos internacionais e a própria concorrência, né? Diariamente, novas informações surgem sobre essa fusão e eu acredito que esse benchmarking é muito importante. E se vocês não ficarem, se vocês me permitirem, Daniele e Lupe, eu gostaria de voltar a esse ponto. Bora! Tá? Por favor. Então, Bora. tá Queremos bom. te ouvir. Uma pergunta para os sócios votantes do A&O, né, do Allen Overy. Vocês estão preparados para incorrer na responsabilidade de pagar uma manutenção aos sócios aposentados há muito tempo pelo Sherman? E isso é uma coisa muito curiosa, a Daniele aqui se manifestou. Estamos sem câmeras, mas a Daniele ela está faz- aqui. Nossa. Ela fez Minhas a- reviravoltas de olho não vão ser expostas nas câmeras. nas né? Não vai câmeras, dar. exatamente. Mas é uma coisa curiosa, porque isso já foi um tema que nós abordamos aqui nessa terceira temporada. Sim. Não sei se vocês Verdade, lembram que a com gente certeza. tratou exatamente isso, né? O escritório americano já havia operado um esquema de pensão de benefício definido, de acordo com uma pessoa com conhecimento da situação, por meio do qual os sócios aposentados podiam esperar um pagamento anual como uma porcentagem de seus salários finais, os salários que receberam no final das suas carreiras ativas. Embora o escritório tenha descartado o dispendioso esquema em 2015, olha que loucura isso. Muitos sócios anteriores a 2015 aderiram a ele. E de acordo com algumas fontes, isso vai recair sobre a compra. Você vai ter que continuar pagando. Os caras nem conhecem. 2015. Puxa, isso que eu Nem ia falar, conhecem, tá? Uau. Estamos mas falando de é uma 18 coisa, anos aí. 8 anos aí, né? Ou seja, é um passivo, né? É um passivo. É um passivo, É um que é passivo. analisado na compra se vale a pena ou não. Né? Exatamente. E os sócios que vão votar vão ter que decidir, olha, da receita toda que vai ter, 3 bi e 900 dólares, tá tudo bem, etc. Tal, só que a gente tem que pagar. E esses compromissos é que isso é a real relevância de uma fusão. E por isso é que eu coloco a questão de não nos vermos como uma ilha, e sim dentro de um ecossistema, que é pra gente entender que não é questão do nome. A Daniele sabe disso. Aqui no Brasil a gente vai discutir fusão, qual é o nome da placa? Não interessa. Tem outras questões que são mais relevantes, né? O próprio A&O, o Allen Overy, deixou de pagar aos sócios anuidades vinculadas ao lucros em meados de 90. O próprio Allen já tinha aberto mão desse sistema desde 90, quer dizer, não estamos nem falando de 2015. As últimas contas mostram que o escritório assumiu compromissos de pagar a ex-sócios ou a viúva desses sócios com lucros futuros. Mas os titulares certamente fazem parte de uma classe pequena e cada vez menor, visto que o direito terminou em 1994, conforme detalhado. Então, há um pequeno grupo ainda de sócios do escritório britânico que precisam receber. Mas isso não impacta tanto como aparentemente vai impactar no escritório americano. Outros disseram que a questão da pensão do chairman era mais um assunto de conversa do que uma coisa séria. No entanto, a nuvem de responsabilidades vai além das pensões. Nos últimos meses, desenvolvimentos como bônus diferidos e distribuições salariais, saída de sócios, demissões, geraram especulações sobre problemas de liquidez mais amplos. Então, se há 15 dias atrás, Lupe, a gente falava que, olha só, a coragem, vamos fazer a fusão, etc e tal, quando você vai se aprofundar numa operação dessa proporção, você começa a verificar alguns detalhes, por exemplo, como é que está a liquidez do escritório. Em contraste, o A&O tem uma vida limpa, segundo os consultores. Registrou dívida zero em cada um dos últimos 3 anos. Como sócios do escritório se sentirão sobre potencialmente abrir mão desse status de livre de dívidas? Essa é uma questão que fica e que vai ter que ser respondida por 75% deles. Imagina, o comentário da Dani no último episódio, o cara comprou o mercado, né? Exatamente. O peso, porque na verdade na André tem duas questões, não só a parte financeira, como a própria validação desse tipo de governança, né? Porque um escritório já abriu mão, já superou isso e ele não tem como mudar, ele tá ratificando eu ter como se fosse 2 modelos dentro do mesmo escritório, né? E 2 culturas, né? 2 culturas. Que é uma coisa curiosa. Agora, de novo, gente, enfrentar isso é complicado, mas é assim que se cresce, né? Quer dizer, então, é importante esse enfrentamento. Ô André, eu lembro de você ter comentado sobre isso no episódio que a gente tratou, daquela questão do por que se tornar sócio de um escritório
havia um motivo que eram os compromissos de pagamentos de sócios já desligados. Ou seja, isso é a realidade mesmo. É estranho que a gente falou quando quem falava isso era aquele nosso amigo, como é que é o... Ele tá assumido, a gente até esqueceu o nome dele agora, mas... Não, eu vou me lembrar. Não, isso é uma falha Barnes? dela. Barnes? O Barnes! Se não sou eu lembrado, coitado. Eita, tá vendo? Ó, viu só? Gratidão minha, Estão precisando tantos episódios, Barnes, né? desculpa, Ele Barnes. foi subsídio. Sorry. Sorry. I'm Barnes. really sorry. Depois de Harvard. Eu fiquei Barnes. Claro, Barnes. E às vezes a gente pega, porque o Barnes é um pouco, assim, com todo respeito, ele é um pouco histriônico, né? Barnes tem sempre uma presença muito forte, até nas redes, etc e tal, comentando sobre isso. E ele gosta das listas, né, Lupe? Lembra que ele faz todas as listas? E essa era uma lista de por que não ser sócio, né? Isso. Que é uma lista meio esquisita. Esse foi um episódio que até é bastante escutado pelos nossos ouvintes e comentado e tudo mais. E a gente às vezes não traz isso e o Barnes estava absolutamente certo. Tá aqui um motivo. Um dos motivos que o Barnes colocava era esse. Outro aspecto bem delicado de unir escritórios de advocacia de elite, nesse caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, são as discrepâncias de cultura. Daniela, exatamente o que a gente estava falando agora. E criticamente nos modelos de pagamento. E aí é um outro problema também. Com as elites do Reino Unido favorecendo um tradicional lockstep e as empresas dos Estados Unidos, às vezes, ainda, por incrível que possa parecer, uma abordagem como que você matar. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com isso, Lupe, vale mas se explicar. Na realidade são dois sistemas de remuneração de sócios e de sociedades de advogados. O lockstep é um modelo de remuneração que favorece exatamente a coletividade e favorece uma postura institucional. Ou seja, independente da produção individual dos sócios, todos os sócios recebem pelo resultado conjunto da empresa, do escritório. O que faz então com que se admita, né, Daniele, que existem áreas que não são tão vantajosas sobre o ponto de vista de lucro e áreas que são muito vantajosas, mas que essas áreas que eventualmente não são tão vantajosas, não são tão lucrativas, elas são estratégicas, precisam ser mantidas. Então com isso você faz um lockstep, ou seja, você trava o ganho de determinados sócios em áreas com desempenho muito alto, exatamente para que todos fiquem mais ou menos equilibrados e que institucionalmente o escritório cresça. Isso está em contraposição ao que a gente chama como que você matar, ou seja, que tudo que você trouxer, você vai receber o dinheiro correspondente a isso e tanto faz se o seu sócio do lado, de uma área com mais dificuldade, etc. Eu tô fazendo muito superficialmente. Dani, você não tá me condenando porque eu estou fazendo de forma superficial. Alguma. Não, foi uma boa explicação até agora, Dani? Foi uma Dani? ótima explicação. Até porque tem a nossa máxima. Somos superficiais. Superficiais. Somos assim, voluntariosamente superficiais. Declaradamente. Mas acho que esse é um tema que faz parte da gestão de escritórios de advocacia e que, quem sabe, Lupe, até mereça um programa sobre esses dois. Eu acho que sim, já voto. Um episódio sobre esses dois sistemas, que é o lockstep. Hoje existe uma questão que até é chamada de lockstep misto, né? Lockstep híbrido é assim que os americanos chamam. E um formato que era muito tradicional na advocacia, que era quase que um formato shopping center, né? Ou seja, cada sócio cuidava da sua lojinha e não interessava a lojinha do vizinho. E o lockstep é um modelo que favorece o escritório como um todo. Posso só um comentário, Por favor. André? No que você recebe, né, pelo que você trabalha, tem uma coisa ruim no sentido de gera uma competição, porque teoricamente cada um tem que fazer o seu para ganhar, então pode ter uma disputa, né, por cliente, por trabalho. E no outro modelo, no lockstep, também tem, né, uma crítica que se faz no sentido também de uns trabalharem mais que os outros e se sentirem carregando mais os outros e todo mundo, né, ganha teoricamente pelo bolo. Enfim, todos os modelos têm suas vantagens e desvantagens. O que eu acho que favorece tremendamente uma vantagem absolutamente competitiva sobre o lockstep, Daniele, é o fato de você ter uma visão institucional. Exatamente. Então, sempre quando você tem uma visão institucional, você favorece de uma certa maneira a gestão, né? Você tem uma visão institucional do escritório, o que favoreceria modelos de gestão e dessa maneira você pode prosperar o escritório como um todo. A questão é que o lockstep precisa de coragem, no sentido de você identificar que determinado sócio ou que determinada área realmente não está correspondendo às expectativas e aí você precisa dar cabo dessa situação. E essas são as situações, eventualmente, que são mais complexas, mais complicadas, etc e tal. É um assunto delicado. Merece. Você vê que eu até imposto a voz de uma maneira diferente quando os assuntos merece são... um episódio. Veio uma total professoral. Porque ele é uma questão curiosa. Os eleitores lá, de uma certa idade, podem se lembrar
da fusão de mega empresas o que realmente aconteceu. Tem uma questão curiosa que já houve, né? Que é a união do Clifford Chance do Reino Unido em 2001 com o Rogers Wells dos Estados Unidos. Era uma empresa também do Magic Circle e um grande player de Wall Street. Os paralelos com a fusão de hoje são patentes e inescapáveis. Ou seja, você tem referências, é isso que os analistas falam. Quer dizer, existem maneiras de você conseguir. Nos 2 anos que se seguiram à fusão, entre esses 2 escritórios, o escritório resultante da fusão, chamado nos Estados Unidos de escritório combinado, né, que é exatamente o resultado, perdeu uma grande quantidade de sócios nos Estados Unidos. Inclusive, e incluindo vários rainmakers, que eu sei que é uma palavra que agora Daniela está... Posso fazer pedidos, né? Pode. Um novo pedido. Precisa ter um episódio do Rainmakers também, André. Você tá abusando. Eu tô abusando dos pedidos, mas não Não, mas pelo menos ela tá pautando, né? Ou seja, a gente já tem assunto. Acabou. Bem lembrado. Bem lembrado. Tá ajudando. Não, foi bom. Esse foi bom, porque às vezes tem que ir, né? Pois é. Aqui... Sofrer, torcer ali, torcer. Tem que ficar lendo todas aquelas publicações. Pois é. Dá um trabalho do campo. Obrigado. Além de tudo, você lembrou do nome do Barnes, né? Pois é. Gente, eu mereço. Depois de lembrar o nome do Barnes, mereço, né? Pedido atendido. Mas fontes dessa época dizem, né, que a maioria saiu por causa da tensão entre essa questão de remuneração. Principalmente no que os americanos costumam chamar, Daniela, isso é muito curioso, dos superdotados. Porque existem advogados que realmente geram muitos negócios. E se sabe hoje que mesmo no sistema lockstep, você tem que lançar um olhar sobre esses advogados. É o que se chama de New Look. É um lockstep modificado, como ele ficou conhecido. Ele retém a função consagrada de manter os parceiros crescendo, avançando, mas ao mesmo tempo em que permite que os escritórios paguem o melhor para os melhores desempenhos. Isso acontece muito nas Big Laws, ou seja, você não despreza uma avaliação e um lançar de olhar sobre advogados que efetivamente são diferenciados. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso viu? muito legal também, André. Porque eu acho que a gente consegue, né? Não vou entrar na questão da meritocracia, porque não é esse o caso, mas é interessante você saber que determinados talentos podem ser, mesmo no lockstep, valorizados. De fato, o que essa fusão, caso ela se materializaria, ela teria que adotar esse lockstep modificado. É isso que mais ou menos os analistas estão defendendo. E talvez eles possam olhar, essa é uma coisa curiosa, para o Freshfields Brookhouse Derringer, um escritório internacional de origem inglesa, que foi fundado em 1743. Como é que é o ano? 1743. Capaz! 1743. Não tínhamos ainda gesto de gestão nessa época. Não. Nem o Barnes. Nem o Barnes. Ou seja, eles fizeram tudo sem nos ouvir. Olha só, olha a coragem. Que risco correram os nossos amigos do Freshfields. Pelo menos aparentemente ele obteve sucesso com o seu lockstep modificado, mantendo a tradição na maioria dos escritórios fora dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que inaugurou uma nova classe de ganhadores de dinheiro. Embora isso tenha seus desafios, mostrou que o crescimento nos Estados Unidos é possível em um caminho um pouco mais adequado, um pouco mais certeiro, como eles colocam. O que a gente está querendo dizer com isso, Lupe? Só para finalizar. Os ingleses são muito resistentes a essa questão do como que você matar. Sabidamente eles são resistentes, muito mais resistentes que os americanos. Na Inglaterra, o sistema de lockstep, seja ele da forma que for, New Look, New Age, modificado, New School, qualquer coisa dessa, ele vai ser sempre muito preservado. Nos Estados Unidos, o que se percebe é que você entende que determinados talentos de rainmakers, né, determinados fazedores de chuva, originadores de negócio, são muito valorizados. E o que os analistas trazem é que, quem sabe, seja interessante olhar para o que o Freshfields fez, que foi o primeiro escritório inglês, britânico, que num processo desses aceitou ter essa flexibilidade. Eles têm medo que o Allen Overy não aceite. Então, essa se transformou em uma questão também. Pô, mas é interessante, né? Você buscar uma referência de 1743, né? Chamou a atenção. Não, é a fundação. A fundação, não, mas poxa, né? E
Isso é fantástico. Só André pra trazer esse Não, tipo e esse de... é um escritório interessante. Tá, até hoje é um escritório muito forte. O Freshfields é um escritório... André, Você conheceu? Eu não conheci o Freshfields, mas uma ex-sócia que saiu há pouco tempo, para mim, é uma das minhas maiores referências de inovação jurídica, é uma ex-sócia do Freshfields. É? De Que inovação legal. jurídica. É um Só escritório legal. super relevante. Mas agora, pelo menos, eles já nos ouvem, né? Porque em 1743... Nem eles não nos rádio existia. corríamos esse risco. Mas que Gente, interessante, eu acho muito, interessante. muito mesmo. Agora, tem outro aspecto que você considera É importante o pra último apontar? ponto que é curioso, né? 75% dos sócios dos dois escritórios, é um ponto que a gente já falou sobre isso, terão que aprovar essa fusão para que ela tenha continuidade. Ou seja, essa novela só continua se 75% dos sócios, tanto do Allen Overy quanto do Sherman Sterling, aprovarem a união. O que parece ser absolutamente equinânime se desfaz no momento da aprovação. Então, vamos lá. 75% dos dois sócios vão ter que aprovar. Vamos supor que aprovem. Só que caso ela efetivamente ocorrer, o tamanho do Allen Overy é absurdamente maior. Só para se ter uma ideia de um indicativo métrico, o número de advogados do escritório britânico é 4 vezes maior. Vai haver uma sobreposição efetiva, um assédio cultural. Isso é importante por uma série de razões, principalmente porque a cultura de um escritório tende a dominar. Os sócios do Sherman estão preparados para ceder território quando se trata de decisões em toda a empresa. Aparentemente, sim. Os sócios são indivíduos com seus próprios conjuntos e valores, mas com alguns sócios trabalhando em seus respectivos escritórios por décadas, culturas rivais terão sido impressas por anos. E isso vai ser difícil de desfazer e reconstruir. Em uma entrevista, olha quem deu a entrevista. Patrick. Sabe que Patrick tá trabalhando pacas. Pacas é uma gíria de 1743. Eu resgatei uma gíria de 1743 pra gente ficar... Eu nem entendi o que significa, É da André. turma é da patota. essa. Ele trabalha pouco ou muito? Eu não entendi. Você não entendeu. Conheço. Vamos explicar Não conheço pra essa doutora gíria. Daniele Serafino. Ele tá trabalhando muito. Ah, agora sim. Muito. Pacas é Pacas é muito. muito. O Patrick tem sido, só pra gente colocar, o Patrick Smith, né? Ah lá. Que é um jornalista especializado e um dos destaques. Ele tem sido o grande porta-voz para o mercado internacional do que tá dele. Ele tem feito artigos direto. Eu não entendi se ele tá contra ou a favor. Mas como ele é americano, eu acho que ele tá contra. Mas ele tem escrito muito sobre isso. Ele conversou com Adam Hack, que é um sócio sênior do Sherman, que disse que as empresas se conhecem extremamente bem, que são muito semelhantes em termos de base de clientes e de cultura. Quer dizer, há uma tentativa do escritório americano de minimizar essas questões, né? Mais conflituantes. Em dezembro, fontes próximas ao Sherman afirmavam que o escritório não era um lugar tão feliz e que não era mais o que costumava ser. Certamente para os sócios do N&O, isso será preocupante, mais um motivo para pressionar sobre a sua própria cultura, que tem uma questão sóbria, né? A Daniele conhece o escritório, eu não conheço o Allen Overy, mas ele é um escritório muito britânico, né, Dani? Ele é, mas ele tem uma pegada bem moderna em termos de estrutura, que bom, André. que bom. Em termos de estrutura física. Ah. Ele é modernoso. É? Ele é modernoso. Eu visitei outros lá que são mais tradicionais. Ele tem uma cara assim de Wall Street, por incrível que pareça. Ah, que interessante. Então, e é o que ele é quer, né? modernoso. Então, Pelo menos estrutura física. não, tá? pode ser então até que... Claro que isso aqui é uma visão do Patrick, que é um advogado americano. Ou seja, já olha para a advocacia britânica Já com um viés, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, a escala de pagamento para associados nos Estados Unidos é mais alta. E isso é uma preocupação, tá, Dani? Isso tem sido uma preocupação, Lupe, tremenda. Porque os padrões de remuneração dos advogados nos Estados Unidos é mais alto do que no resto do mundo. E quando você vai para Nova York, isso preocupa mais ainda, né? Porque em Nova York é diferente dos Estados Unidos. Então, segundo alguns analistas, pode ser que haja aí uma coisa que eles estão chamando de ressentimento. Eles chamam lá, tem até matéria sobre isso, de ressentimento, que faria com que quem está comprando tem remunerações mais baixas do que quem está sendo comprado. É diferente isso, né? É uma situação curiosa. Eles vão ter que resolver. Era isso que eu queria trazer, Lupe, mais como uma questão assim que, como existem questões que são importantes em processos como esse. Como o assunto ainda está em voga, eu acho interessante a gente sempre fazer essa migração. Nós estamos vivendo no mercado brasileiro um momento de algumas fusões bem significativas e de algumas cisões, né? Isso que eu ia falar Cisões, também. tivemos recentemente cisões em grandes escritórios, Sim. bastante significativa. Tudo isso não deixa de ser, toda essa questão, ela surge, tanto na fusão como na cisão. A questão cultural,
a questão da remuneração, a questão dos compromissos assumidos, como as aposentadorias, etc e tal. Como é que você vai resolver isso? Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para fazer... O sorrisinho dele, assim... De quem não vai entrar, mas queria entrar. Eu queria muito, mas não vou. Não, mas eu não vou não, porque é só uma coisa que é só para as pessoas saberem por que nessa época do ano tem muita cisão. E eu vou dizer que é porque os grandes escritórios já pagaram os bônus. E as pessoas não se dão conta que a sazonalidade das cisões nos escritórios brasileiros é que os advogados que estão preparando a cisão faz um ano quiseram receber o bônus desse ano. E o bônus desse ano foi pago em abril. E é literalmente isso. Esse é um assunto delicado, mas eu achei interessante que todo mundo fique esperto para saber por que a gente vai começar a ouvir que diversos grupos de sócios de grandes escritórios decidiram numa manhã ensolarada. Eu já acordei e decidi. Acordei e vou dizer o seguinte... Farei da minha vida uma coisa diferente. É porque na semana passada recebeu o bônus. Era isso que eu tinha a dizer. É assim, né? Eu tô colocando a mão no olho dizendo, aqui tem vinho e aqui tem suco d'uva. Não vou nem pedir episódio, porque eu acho que a minha cota já acabou, né? Não, você ainda tem. Não, esse episódio é delicadíssimo. Você sabe que eu já fui chamado pra consultoria e eles falam. Eles verbalizam. Não é uma coisa assim, né? Vamos receber e depois eu saio. O que faz, eu trato de administração de escritórios de advocacia. Eu não trato de advogados. Eu queria, inclusive, dizer pros nossos ouvintes que eu não trato de advogado, eu trato de administração de escritórios de advocacia. Eu acho até pertinente que os escritórios comecem a refletir sobre isso. Todo mês de maio, Daniele, nós temos uma série de cisões de grandes escritórios no momento que foram pagos os bônus. Acho que a gente tinha que começar a pensar sobre isso. Só posso dizer o seguinte pra você, André. Bicho, você deixou a patota com grilo na cuca. Morou? Isso aí. É isso. Quem não guarda ressentimento aqui é a Dani Serafino. Daniele Serafino chega agora com o seu gesto de inovação. Ed, solta nosso sinal sonoro. Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje vamos falar sobre a Amazon. Sim, sobre a Amazon aqui no contexto jurídico. Será que ela pode ser o seu próximo concorrente? Vamos lá, destrinchar esse nó aqui. Desde a sua origem como uma gigante do comércio eletrônico até a sua expansão em diversos setores, e faço aqui um parênteses para quem acha que a Amazon é só marketplace, de compra e venda de produtos, ela está cada vez mais forte no setor de saúde também. Mas enfim, a Amazon vem demonstrando sua capacidade de inovação e de perturbar os mercados estabelecidos. A empresa de Jeff Bezos parece ter colocado os pés no mundo jurídico, apresentando-se como um novo concorrente capaz de transformar a indústria. Em 2019, a Amazon lançou silenciosamente o IP Accelerator, uma iniciativa que consiste em uma rede de escritórios de advocacia especializados em propriedade intelectual. Essa rede da Amazon oferece serviços de registro de marcas a taxas pré-negociadas, visando ajudar pequenas e médias empresas a protegerem suas ideias e obterem direitos de propriedade intelectual de uma forma mais rápida e econômica. No entanto, surge a questão: é apenas um caso isolado ou será um prenúncio da entrada da Amazon no setor jurídico? Ao analisar a abordagem da empresa em relação a ideias de alto potencial, entendo que a indústria jurídica atende todos os critérios da Amazon: originalidade, escalabilidade e potencial de retorno significativo sobre o investimento. Além do que a sua expertise em coleta e análise de dados, foco no cliente, capacidade de dimensionamento e agilidade, que são marcas reconhecidas dos serviços da Amazon, tem o potencial de revolucionar o setor jurídico. Os consumidores jurídicos, mesmo que os fornecedores, escritórios ou departamentos ainda não estejam cientes disso, estão prontos para a entrada da Amazon. Há uma demanda reprimida por novos modelos de serviços jurídicos. A Amazon poderia rapidamente estabelecer uma rede de escritórios de advocacia, de consultorias, de provedores de tecnologia, os Alternative Legal Service Providers, criando um mercado enriquecido de dados e opções para os compradores dos serviços jurídicos. Além disso, a entrada da Amazon no mercado jurídico poderia enfrentar a crise mundial de acesso à justiça. Através de uma plataforma que oferece uma ampla gama de informações, opções e perfis baseados em dados, os consumidores poderiam tomar decisões mais informadas sobre quando e a que preço precisam de um advogado licenciado. É importante falar que a Amazon não precisa se limitar apenas aos serviços de propriedade intelectual. Eu entendo que sua entrada no mercado jurídico poderia ser expandida para diversas áreas do direito,
do consumidor, trabalhista, resolução de disputas online, entre tantos outros. A infraestrutura tecnológica da Amazon, incluindo a sua capacidade de processamento de dados em larga escala e sua experiência em inteligência artificial, pode ser aplicada para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos. Por exemplo, a empresa poderia desenvolver ferramentas automatizadas de revisão de contratos, para pesquisa jurídica avançada, análise de risco jurídico, entre tantas outras opções. Além disso, a Amazon já possui uma plataforma de comércio eletrônico que conecta milhões de consumidores e vendedores do mundo. Essa é sua grande especialidade. Essa plataforma poderia ser adaptada para fornecer serviços jurídicos online, conectando advogados e clientes de forma acessível e eficiente. A entrada da Amazon no mercado jurídico traria mudanças significativas e impulsionaria a transformação do modelo tradicional de serviços jurídicos, mesmo que muitos ainda não estejam cientes disso. A competição que a Amazon poderia trazer para esse mercado seria direta e ela seria uma força revolucionária nessa indústria. E aí, citando uma frase do Richard Susskind, que eu adoro, a competição que mata você pode não se parecer com você. E aí fica a reflexão. Frase para encerrar, né? Para encerrar, pois é. Agora você vê que a Daniele fez uma proposta ousada, hein? Uhum. Tem uma proposta ousada no gesto de inovação desse episódio, que é a entrada da Amazon nos serviços jurídicos. André, nem me fale que é uma proposta, senão o mercado jurídico me mata. Pois Não, é. Mas uma é um proposta olhar, de reflexão, claro. É isso, de reflexão. Nós estamos falando de uma big tech, né, Uma gente? gigantesca. E aí, a gente tá olhando, a gente achando que o nosso concorrente é outro escritório. Nosso concorrente, a gente já tem falado, eu e o André, sobre isso nos bastidores, é muito além do que isso. São esses Alternative Legal Service Providers, são uma possibilidade de uma Amazon entrar. Se uma Amazon resolve entrar, como tem resolvido entrar na saúde, ela tá mudando o mercado da saúde. Pois é, você citou uma palavrinha aí, dados. Dados. Simples assim. A gente fala tanto sobre dado ultimamente que a gente acaba deixando essa palavra de lado, né? Mas só isso. Imagina. E o mundo jurídico está sentado numa mina de dados Isso. que ele não sabe explorar. Exatamente. Vamos nessa. Mais um assunto. Ou seja, a gente já tá pautando 2026 aqui, hein, gente? Já estamos. Quinta temporada. Quinta temporada. Por falar em temporada, muito obrigado a você que nos acompanha nessas 3 temporadas. Esse foi o episódio número 59. Para você que chegou agora, muito obrigado também por se juntar a nós, aqui é o nosso time do Gesto de Gestão. Se ainda não ouviu os nossos outros episódios, aproveita para maratonar, aproveita também para entrar em contato com a gente através aí do Spotify, pode dar sua sugestão, pode dar sua nota pra gente também, lembrando que a nota é de 5 a 10, sendo que 5 é máximo e 10 é maravilhoso, então você pode dar de 5 a 10. Importante essa ressalva aqui. Né? Esse disclaimer é fundamental. 5 é espetacular e 10 é maravilhoso, então fica à vontade, seja verdadeiro aí. E é isso, quero agradecer também a equipe da Compasso Collab, a nossa querida Aline Nascimento, que tá na mesa aqui, comandando essa edição do número 59, e o Ed Chaves, que é o cara que faz o barba, cabelo e bigode aqui, que deixa todo mundo bonitinho, todo mundo editadinho e que monta o Gesto de Gestão. A gente se fala no episódio número 60. Até lá! Gesto de Gestão.